Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo que temos feito todas as quartas-feiras, que tem abordado a temática encontrada no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte foi uma instrução muito especial e particular que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos, e até este capítulo 7 nós temos aprendido sobre a importância da nossa vida cristã e a importância de tratá-la segundo a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Sermão do Monte é esta orientação para a nossa vida, para a nossa conduta, de tal maneira a vivermos de conformidade com o nosso Senhor, com os ensinos do nosso Senhor. E esta noite nós consideraremos o verso 6 do capítulo 7, e é este trecho que nós leremos agora, e convido você a abrir sua Bíblia, a ler conosco este verso 6 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Diz assim o verso 6: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Oremos ao nosso Deus. Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe durante esta reflexão deste trecho da Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a transformá-lo em modo de vida, para que assim neste mundo testemunhemos os ensinos do nosso Salvador e vivamos para glorificar o Seu nome. Esta é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Discernimento necessário. Talvez seja esta a expressão que melhor resume a orientação que o Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos por intermédio deste verso 6. Este verso 6, embora na nossa versão revista e atualizada esteja separado como um parágrafo, entendemos que sua melhor posição é na sequência dos 5, pois o assunto que o Senhor Jesus Cristo trata no trecho do verso 1 até o 5 é, como nós já estudamos na última quarta-feira que nós nos encontramos, é o tema do juízo temerário. E o Senhor Jesus Cristo proíbe esse tipo de juízo, ou seja, aquele juízo espiritual que nós fazemos do nosso próximo sem antes verificar a nossa própria vida, sem antes avaliarmos a nós mesmos e corrigir a nossa visão, e desta maneira nos apresentando como pessoas com uma visão suficiente para tirar o argueiro do olho do nosso próximo. Com essa instrução, o Senhor Jesus Cristo, de uma maneira muito precisa, vai mostrar que não devemos julgar o nosso próximo antes de, primeiramente, avaliarmos nossas próprias vidas. E, desta forma, nos prepararmos para ajudar o nosso semelhante. E ainda, Jesus vai mostrar que se fizermos assim, dessa mesma maneira,
nós seremos julgados, né? Da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Depois de falar acerca da questão do juízo espiritual temerário, e que se incorrermos nessa prática, nós agiremos como hipócritas, esta é a palavra usada pelo Senhor Jesus Cristo, ou seja, aquele que fala do pecado alheio sem antes livrar-se do seu próprio. Jesus vai mostrar que esta nossa falha num juízo temerário não deve justificar nossa incapacidade de avaliar, de discernir aquelas pessoas que nós devemos falar acerca do que salga nossas vidas, do que ilumina nossas vidas, falar às pessoas acerca da verdade na qual nós cremos. E o Senhor Jesus vai mostrar claramente que a nossa falta de discernimento, que a nossa incapacidade de avaliar aquelas pessoas que ouvem acerca da luz, ouvem acerca de Jesus, da salvação que Ele oferece, leva-nos a cometer o erro de, segundo as palavras do próprio Senhor, dar a cães o que é santo e, ao mesmo tempo, lançar a porcos pérolas. Ora, o que o Senhor Jesus quis mostrar com essas duas figuras? Ora, ele aqui utiliza dessas figuras para mostrar que precisamos de ter discernimento. Discernimento para prosseguirmos no anúncio de palavras e de mensagens santas a pessoas que são por ele mesmo consideradas como cães. De continuarmos a falar acerca de palavras que são tão preciosas quanto as pérolas a pessoas que, segundo ele, são consideradas como porcos. Ora, o que o Senhor Jesus procura nos informar quando usa desses dois animais, ou melhor, quando usa do animal cão e quando usa do animal porco? Os cães eram animais no primeiro século que, diferentemente dos nossos dias, que são domésticos e animais estimados, no primeiro século a maioria dos cães não recebia por parte, principalmente dos judeus, de toda essa estima. Eram animais que viviam abandonados e ao curso da sua própria natureza e, portanto, animais que eram execrados, que eram detestados, que não recebiam por parte da população e da sociedade o apreço que nós temos hoje pelos cães. E, portanto, eles não eram merecedores de nenhum tipo de agrado ou de honra. Os porcos eram animais que, para os judeus, eram considerados como imundos. E dessa forma,
Jesus estabelece essa relação e dizendo: olha, vocês precisam de ter discernimento para não dar aos cães o que é santo, que é sagrado, e não dar pérolas aos porcos, a esses animais imundos. O que o Senhor nos convoca aqui a pensar? Ora, é a necessidade que temos de discernir, de avaliar, de emitir um certo juízo sobre aqueles aos quais nós dirigimos nossas palavras, e estas palavras são palavras santas, são verdadeiras pérolas, santas porque comunicam a santidade do Senhor, pérolas porque são de um valor inestimável. Estas palavras devem ser dirigidas a pessoas que estão dispostas a recebê-las. Pessoas que são capazes de compreender, pessoas que minimamente se dispõem a ouvi-las. E para que cheguemos a esta conclusão, é importante da nossa parte usar de critérios que não permitam que continuemos a falar de mensagens santas e valiosas a pessoas que zombam, a pessoas que escarnecem, a pessoas que ironizam, a pessoas que riem, a pessoas que desprezam o que para nós é santo, o que para nós é de um valor incalculável. E Jesus aqui neste verso vai mostrar que estas pessoas não devem receber de nós estas mensagens, não devem receber de nós essas palavras santas, não receber de nós esta comunicação de uma mensagem salvadora que o seu valor é inestimável. E Jesus aqui vai chamar a nossa atenção para a nossa capacidade de verificar, de distinguir entre pessoas e pessoas. Pessoas que estão dispostas a ouvir e pessoas que não estão dispostas a ouvir. E que a sua indisposição é demonstrada por todo tipo de recusa, de zombaria, que não devemos prosseguir na nossa comunicação do Evangelho Salvador, do Evangelho poderoso que é capaz de transformar o coração do homem, é capaz de transformar corações de pedra em corações de carne. E, portanto, Jesus aqui nos alerta: olha, sejam cuidadosos, saibam discernir se vocês devem continuar a falar ou devem parar, porque em alguns casos continuar a falar é como dar a cães o que é santo, é como dar a porcos pérolas. E diante disto, desta avaliação, é importante nós destacarmos que
Jesus aqui, embora tenha feito esta orientação aos seus discípulos, esta orientação continua através dos séculos sendo útil a tantos quantos tiveram a oportunidade de ouvir esta instrução, e é para nós também uma informação, um conhecimento importante no nosso papel neste mundo de salgar, no nosso papel neste mundo de sermos luz, no nosso papel neste mundo de comunicarmos a verdade salvadora do Evangelho. E nesta direção, cabe-nos a capacidade, cabe-nos a habilidade de avaliar e de julgar e conhecer que existem tipos de pessoas diferentes. Existem pessoas prontas a ouvir do Evangelho que merecem ouvir. Existem pessoas que não estão prontas e, da nossa parte, não devem ouvir palavra alguma. Pessoas que estão dispostas a zombar, a escarnecer. Pessoas que estão dispostas até a nos pisar por causa do Evangelho. E alguns exemplos nós encontramos nas Escrituras que nos levam à compreensão do que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, né? Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 22, ele vai dizer que na sua carreira ele se pôs a fazer de tudo para alcançar alguns. E esse fazer de tudo implica em considerar cada pessoa individualmente e chegar à conclusão: bom, este aqui está dando ouvidos ao Evangelho e, portanto, devo prosseguir. A outros não devo prosseguir, porque as marcas que eles apresentam são marcas de repúdio e, portanto, devo me calar. E desta forma, Paulo usava de sua capacidade de diferenciar entre pessoas e pessoas para comunicar o que é santo, para comunicar o que é valioso, para comunicar o que não há como medir a sua importância. E, portanto, ele sabia, ele conhecia os tipos de pessoas diferentes. E assim ele avaliava e continuava ou não a mensagem santa, a mensagem valiosa. Mas também Jesus aqui está ensinando que devemos saber o que oferecer para cada tipo de pessoa. Não só devemos diferenciar, avaliar e diferenciar pessoas de pessoas, mas também de saber o que oferecer para cada pessoa que nós temos como alvo de anúncio do Evangelho, ou as pessoas com as quais nós nos deparamos na nossa vida. E um exemplo claro disto nós temos no próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi entrevistado por Pilatos. E na sua entrevista com Pilatos, Jesus conversou. Jesus falou sobre quem ele era. Jesus dialogou com Pilatos. E, portanto, Jesus entendeu que deveria continuar falando, se comunicando, dando-lhe a honra de ouvir do próprio Salvador acerca dele mesmo. Mas, por outro lado,
nós temos Jesus diferenciando Pilatos de Herodes. Se você observar, lá em Lucas capítulo 23, do verso 6 ao 9, quando Jesus foi entrevistado por Herodes, diante das perguntas de Herodes, Jesus sequer abriu a sua boca. E aqui um exemplo que Jesus não só conheceu esses tipos de pessoas diferentes, Pilatos e Herodes, como também Jesus ofereceu a cada tipo o que eles, segundo a avaliação dele, segundo o juízo dele, mereciam. A Pilatos, Jesus deu o crédito do diálogo. A Herodes, o desprezo do silêncio. Mas não aprendemos somente isso com esse verso de número 6. Nós aprendemos também que devemos usar da maneira apropriada de apresentar a verdade. E isso nós aprendemos com o autor desse verso 6, com o próprio Senhor Jesus. Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, e isso você pode ver lá em João capítulo 4, nós percebemos que a mulher samaritana queria falar de alguns assuntos, por exemplo, onde deveria se adorar, acerca de Deus, mas Jesus sabia o que ele precisava de falar à mulher samaritana. E ele precisava de falar da mulher samaritana acerca da salvação da sua vida. E, portanto, Jesus selecionou o assunto e assim usou de uma maneira apropriada para atingir o seu objetivo. Que maneira é essa? A especificidade do assunto. Jesus usou o assunto certo, embora ela quisesse falar de outras coisas. Jesus foi pontual e procurou fazer a abordagem correta daquilo que ela precisava ouvir e não daquilo sobre o que ela queria falar. E assim usou da maneira apropriada. Mas isso Paulo também mostra quando ele fala inclusive aos crentes. E aqui é uma extensão interessante que, saindo desses que devem ser considerados aqueles alvos da mensagem santa, da mensagem valiosa, e daqueles que não devem ter a honra de ouvir o que é santo e o que é valioso, nós temos Paulo utilizando de um recurso bem parecido acerca da maneira de usar do conhecimento e da informação, quando ele mostra isso até no trato para com crentes. Ele é bastante sábio quando vai nos informar que, olha, existem aqueles neófitos. Aqueles neófitos precisam ser tratados de uma maneira especial. Eles devem ser tratados com leite, não com uma comida sólida. E essa ideia está presente em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 2, né? E, por outro lado, no mesmo texto da Epístola de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar lá no capítulo 2 agora, verso 6, a ideia de que para aqueles mais experimentados, mais sábios, eles deveriam usar de um conteúdo mais profundo e que estivesse correspondendo à capacidade que eles tinham de compreenderem. E desta forma, meus irmãos, nós percebemos aqui
que esse verso 6 vem nos ensinar. Ensinar que algumas pessoas que zombam, pessoas que escarnecem, pessoas que ironizam, que riem, pessoas que usam de todo tipo de zombaria para com o anúncio da verdade santa e desta verdade de um valor incomparável, não deve merecer a nossa comunicação. Pois a nossa comunicação é santa e valiosa e não deve ser submetida, não deve ser utilizada de maneira imprópria. Ou seja, precisamos de diferenciar com isso as pessoas, saber que as pessoas são diferentes. Umas são receptivas, outras são aquelas pessoas que repulsam, que não querem ouvir e xingam e zombam e fazem todo tipo de comportamento e todo tipo de ação que vem contra o Evangelho Santo e zombam dele, desprestigiam e assim até a nós mesmos, quando podem, nos atingem. Estas pessoas precisam de receber de nós o juízo de que não devem ouvir o que é santo. E aqui o Senhor Jesus Cristo vem mostrar-nos essa habilidade de discernir. Nós devemos saber oferecer a cada pessoa o tipo de comunicação adequada. Alguns merecem ouvir, outros não. É isso que Jesus está dizendo aqui. Devemos usar da maneira correta de falar. E com isto, nós atendemos ao que o Senhor Jesus Cristo vem dizer nesse verso 6. Que atua aqui nesse trecho do 1 ao 6 como um verdadeiro equilíbrio. Jesus, num primeiro momento, vai dizer, olha, não façam um julgamento espiritual de maneira que vocês se condenem naquilo que vocês estão apontando na vida do próximo. Jesus quer dizer que nós devemos não emitir um juízo temerário. Quando fizermos isto, somos hipócritas. Jesus está dizendo que não devemos emitir um juízo temerário, mas chama a nossa atenção para um tipo de julgamento que precisamos fazer, que implica num discernimento se estamos anunciando o Evangelho àqueles que estão dispostos a ouvi-lo. E é isso que ele vai dizer. Devemos avaliar isso. A nossa avaliação é necessária porque, se não a fizermos, nós estaremos incorrendo na orientação que ele nos dá no verso 6. Ou seja, nós estaremos dando o que é santo a cães. Nós estaremos lançando ante os porcos aquilo que é valioso, que eles não compreendem o seu valor. E dessa forma, nós, com sabedoria, devemos discernir, devemos avaliar, devemos emitir
o nosso juízo responsavelmente. Se começamos a testemunhar do Senhor Jesus e as pessoas começam a zombar, começam a vaiar, começam a escarnecer, rir e fazer todo tipo de ironia e todo tipo de desprezo, nós devemos nos calar. Nós devemos nos calar para que o que é santo e o que é valioso não seja dado a cães ou a porcos. E essas palavras não são nossas. Essas palavras são do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amado irmão e irmã, seja um crente que comunica a verdade santa e valiosa do Evangelho, mas o faça com discernimento, lembrando sempre que o que você comunica é santo e exige respeito. O que você comunica é valioso, portanto, exige consideração. E desta forma, saibamos que somos portadores de uma mensagem valiosa e que precisa receber de nós, os que comunicamos, o valor que ela merece. Considerar a santidade que ela é, para que nesse mundo sejamos não só propagadores da luz, mas homens e mulheres conhecedores da sua santidade e do seu valor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sempre da tua palavra a orientação que nós precisamos. Tenha uma boa noite.